Olá, bom dia amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco mais uma vez. E vamos hoje mais uma vez falando mais um pouquinho do Evangelho de Jesus, o nosso Evangelho da manhã e também o estudo do Livro dos Espíritos. Bom dia a todos que vão estar por aí pela manhã, alguns que vão surgindo, por exemplo, quem chegou agora, nossa irmã Elizabeth Cordeiro. E quem vai assistir mais tarde, porque domingo cedo é para qualquer um, não é para qualquer um. Tá friozinho e vamos lá, começando bem o nosso dia com mais um estudo do Evangelho. Obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado a todos os nossos amigos espirituais e que possamos ser mais uma vez um pontinho que vai levar um pouco mais de luz para o nosso planeta, para o nosso universo, somando milhares de pontos de luz e de amor. Vamos continuando. Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e profetas, o capítulo 21. Jeremias e os falsos profetas. Jeremias também foi um profeta muito desacreditado, muito combatido, mas um profeta que falou até o que profetizou a queda do rei Salomão e muitas outras coisas. Como ele falava verdades, os demais profetas da época, que eram os falsos profetas, não gostavam do Jeremias, nem os reis, ninguém gostava dele, porque ele falava o que tinha que ser falado, tinha que ser dito, e não o que o povo gostaria de ouvir. Então Jeremias era um verdadeiro profeta, sim. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não ouçais as palavras dos profetas que vos profetizam, eles vos enganam. Eles vos relatam a visão de seu coração e não o que ouviram da boca do Senhor. Dizem aqueles que blasfemam, dizem aqueles que me blasfemam. O Senhor falou, a paz está convosco. E a todos os que caminham na corrupção de seu coração. Não vos acontecerá nenhum mal, mas quem, entre eles, assistiu ao conselho do Senhor, quem viu e ouviu o que ele disse. Eu não enviei esses profetas, mas eles correram por si mesmo. Eu não lhes falei, mas eles profetizaram de sua cabeça. Eu ouvi o que dizem esses profetas, profetizam a mentira em meu nome, dizendo, eu tive um sonho. Até quando haverá essa fantasia no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções de seu coração? E quando esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, perguntar-vos, qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis, sois vós mesmos o fardo. E eu vos lançarei bem longe de mim, disse o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. Bom dia, Jair Santos. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que eu vou conversar convosco. Meus amigos, Deus falando de sua boca disse, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam, abusavam consequentemente da fé simples e quase cega do povo, predizendo mediante dinheiro coisas boas e agradáveis. Esse tipo de enganação era muito comum na nação judia, e é fácil compreender que o povo pobre, com o limite de sua ignorância, estava impossibilitado de distinguir os bons dos maus. E era sempre enganado, com maior ou menor gravidade, por esses pretensos profetas
que não eram senão impostores e fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras: eu não enviei esses profetas, mas eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei, mas eles profetizaram. Mais adiante, diz: eu ouvi esses profetas que profetizam e mentiram em meu nome, dizendo: eu tive um sonho, eu tive um sonho. Ele indicava assim que um dos meios empregados para explorar a confiança que se tinha neles, a multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade de seus sonhos ou de suas visões. Achava tudo natural e sempre convidava esses profetas a falarem. Depois das palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Pois entre os invisíveis também há os que se comprazem em enganar os tolos, quando têm oportunidade. Esses enganadores são, entenda-se bem, os médiuns que não tomam as precauções necessárias. Encontra-se aí, incontestavelmente, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm chocar-se, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Essa é uma prova que eles não podem vencer senão com muita prudência. Aprendei, pois, antes de mais nada, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tornar também falsos profetas. Luís, Espírito Protetor, Karl Schur. Ixi, agora ficou difícil ler isso aqui porque é uma palavra difícil. Uma cidade, acredito eu. 1861. Desde aquele tempo já existiam os falsos profetas que, a troco de sua ganância, por paga, por dinheiro, falavam o que as pessoas queriam ouvir. No tempo da Judéia. Olha só, hein? O que mudou para hoje? O calendário, estamos em 2021. Acho que sim, né? Porque ainda vemos muito disso daí nos dias de hoje, porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, coisas boas. E muitas acabam pagando para ouvir coisas boas, dando oportunidade para que espíritos e irmãos encarnados que não têm ainda aquele compromisso com a verdade, mas somente querem tirar algum proveito, trazer para a tona esses falsos profetas e alimentar ainda as mensagens errôneas de espíritos brincalhões. Olha só, hein? Na verdade, para o encarnado que quer ganhar dinheiro a qualquer custo, acaba se tornando às vezes um falso profeta. E também alerta os médiuns, mais precisamente do espiritismo, os médiuns que estão começando, que acreditam em tudo que ouvem, que sonham, que escrevem, que ouvem dizer, mas há também o quê? Que se estudar muito, usar o crivo da razão, usar também a inteligência, o conhecimento, para poder tentar distinguir o espírito brincalhão, o espírito mentiroso, ou seja, como diz aqui, um mau espírito, de um espírito bom. No começo a pessoa se empolga muito, sim, e acaba às vezes cometendo erro e se tornando um falso profeta. Então, muito cuidado para todos nós, praticantes ou não praticantes da doutrina espírita, para que a gente não caia nessas armadilhas que eles preparam para nós, e nós caímos muitas vezes porque nos fazemos de cego, querendo escutar o que nós queremos e não a verdade que precisamos escutar. É complicado, é difícil sim, os falsos profetas, segundo aqui o Espiritismo nos fala, relembrando a lição de Jeremias, um dos grandes profetas da humanidade. Luciene Carvalho, bom dia também, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Evangelho. Vamos então, continuando agora aqui, Livro dos Espíritos, questão 594, falando
os animais e o homem, dando continuidade, os três reinos. Os animais têm linguagem? Se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas no meio de se comunicarem entre si, então sim. Eles se dizem muito mais coisas do que supondes, mas a sua linguagem é limitada como as próprias ideias, as suas necessidades. 594a. Há animais que possuem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem? Há animais que não possuem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem? Compreende-se por outros meios. Vós, homens, não tendes mais do que a palavra para vos comunicardes? E dos mudos, que dizeis? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meio de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Pensas que os peixes não se entendem? O homem não tem o privilégio da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias, enquanto a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. A linguagem do homem é usada para se comunicar entre si, até mesmo alguns animais, pelo tom de voz, também conseguem entender algumas coisas, mas ele usa a inteligência para poder formular as palavras, para poder colocar as ideias. E os animais, mais instintivo, mas se comunicam entre si. E nós acabamos entendendo também alguns gestos dos animais. Aqui temos o comentário de Kardec. Realmente, os peixes que emigram em massa, bem como as andorinhas que obedecem ao guia, devem ter meios de se divertir, de se entender e de se comunicar. Talvez o façam entre si, ou a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja o que for, é incontestável que eles dispõem de meios para se entenderem da mesma maneira que todos os animais privados de voz que realizam trabalhos em comum. Deve-se admirar diante disso que os espíritos possam comunicar-se entre eles sem o recurso da palavra articulada. As respostas que nós temos aqui, às vezes nos parecem assim, como assim? É claro, já tem, é lógico, mas isso aqui foi escrito em 1857. Por isso, às vezes, a gente se espanta com algumas respostas, com algumas deduções que são colocadas aqui, algumas anotações. 595. Os animais têm livre-arbítrio? Meu cachorro pensa assim: hoje eu vou querer comer um osso bem suculento. Não, hoje eu quero ração mesmo. Eu acho que eu vou sair um pouco hoje, eu vou lá na pracinha. É claro que os animais não têm livre-arbítrio, mas eles também não são simples máquinas, como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem, sendo muito inferiores a este. Não têm os mesmos deveres, sua liberdade é restrita aos atos da vida material. 596. De acordo com de onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem, e por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja formação tem mais analogia com a humana? É gozado isso, né? Se para pensar, porque o papagaio imita a nossa voz e o macaco que parece com a gente, perna, braço, tudo, o corpo bem parecido, não tem a facilidade de imitar a voz humana. Essa é uma pergunta interessante. Conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto de imitação. O símio imita os gestos, certos pássaros imitam a voz. 597. Pois se os animais têm uma inteligência
que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Ou seja, os animais têm alma? O animal também, quando morre, sobrevive algo além da matéria? Resposta: sim, e que sobrevive ao corpo. Ou seja, nos alegra o coração, até quando a gente achava que só o homem tinha a alma, o espírito. Mas os animais também estão em evolução, e que morre nos animais é somente o corpo, assim como nós. 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Resposta: é também uma alma, se o quiserdes. Isso depende do sentido em que se tome a palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. Caramba, quanto nós já progredimos, porque nós passamos pelos 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Estamos aqui. Somos pequenos ainda. Somos ainda muito distantes da evolução ideal. Cometemos muitos erros ainda, mas o quanto nós já percorremos, pois se a alma do animal até a alma do homem, no nosso caso, é uma distância comparada equivalente para ilustrar da mesma distância entre a nossa alma e a de Deus, quer dizer que nós já progredimos bastante, mas que também, por outro lado, temos muito ainda a progredir. Questão 598. A alma dos animais conserva após a morte a sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. 599. A alma dos animais pode escolher a espécie em que preferia encarnar-se? Ai, cansei de ser cachorro, agora quero ser um gato de madame. Resposta: não. Ele não tem o livre-arbítrio. A alma do animal não tem o livre-arbítrio. Questão 600. A alma do animal sobrevive ao corpo, fica no estado errante como a do homem após a morte? Fica por aí, junto com os espíritos humanos? Resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida ao corpo, a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. A dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado, após a morte, pelos espíritos incumbidos disso e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Embora em outras literaturas que nós temos na doutrina espírita, nos mostra animais, ou seja, não o espírito evoluído já, mas o animal já, ou seja, a sua pequena alma, vamos dizer assim, né? Ainda não humana, uma alma animal, trabalhando em serviços com os espíritos, em resgates e outras coisas mais. Muitos animais no plano espiritual. Então, essa questão aqui pode ser bem estudada e reestudada nas obras espíritas, que nós teremos uma resposta um pouco diferente, porque toda regra tem uma exceção, e essa é uma delas. Ou seja, muitos animais são aproveitados sim para continuarem no plano espiritual por um tempinho um pouco maior do que o normal, para poder estar trabalhando lá. Quem sabe seja a alma de animais que são mais evoluídos e possam ter essa possibilidade. É sempre uma dúvida, pois nós não sabemos tudo. Questão 601. Vamos ver se vai hoje? Vamos lá. Os animais seguem uma lei progressiva como a dos homens? Acabamos de falar, de dar um spoiler dela, né? Sim.
E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos, são, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para estes servidores inteligentes. Resposta aqui, comentário a essa resposta. Nada há nisso de extraordinário. Suponhamos os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. O que não poderiam fazer sob a direção do homem? Nós sempre temos os animais trabalhando e nós temos também muitas pessoas contra o trabalho animal no dia de hoje, porque às vezes os homens cometem abusos e acabam realmente castigando os animais. Então, é questão de saber tratar bem de uma forma que não explore. Temos pessoas que nem se alimentam, esqueci o nome, não é vegano, é outro nome que tem, que nem se alimentam de qualquer coisa, ou não usam qualquer tipo de roupa, qualquer coisa que foi ali usado um animal para experimento ou trabalho forçado. É bem claro e é bem lógico a gente respeitar todos, começando lá do pequenininho até o maior. Respeito é sempre bom e nos torna cada vez mais seres humanos. Então amanhã a gente vai voltar às 8h15 no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós falamos o Jeremias e amanhã a gente vai começar outro assunto polêmico. Esse Evangelho realmente tem que nos transformar. A dificuldade que nós colocamos é porque nós somos ainda seres mais duros. Olha só, amanhã a gente volta no capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou, indissolubilidade do casamento. E aqui no Livro dos Espíritos, na questão 602, ainda falando sobre os animais, porque é um capítulo bem extenso, bem polêmico, e que nós precisamos continuar estudando para poder estar nos atualizando e tendo sempre a possibilidade de ampliar nosso conhecimento. Um grande abraço, um bom domingo, muita paz e muita luz. Fiquem com o Mestre amado, querido Jesus.